Boa tarde, estimados alunos, fazendo um teste aqui, ver se estamos aí iniciando as nossas atividades. Vamos lá. Boa tarde. Boa tarde, estimados alunos. Está saindo o som? Boa tarde, César. Testando o som. 1, 2. Teste som. Testando o som. Boa tarde, Kaique, Joyce, César. O som está ok. Muito bem. Pessoal, a proposta da nossa aula de hoje, na nossa letiva, é a seguinte. Ok, ótimo. Boa tarde. Muito bem. Vamos dar andamento à aula do que o professor César iniciou na nossa última aula. Vamos trabalhar aí a teoria da gravitação universal. Na aula passada, o professor, vamos aqui relembrar, né? O professor César, ele trabalhou a questão da Programa Espacial do Brasil, né? Investigar os conhecimentos prévios, se você já ouviu falar do Programa Espacial, do que se trata o Programa Espacial, no Brasil tem Programa Espacial e qual o motivo de estudar sobre o Programa Espacial, políticas, organizações, programas e projetos. Aí agora nós vamos dar continuidade. Amanhã, então, vamos trabalhar a teoria da gravitação universal, os objetivos específicos aí, trabalhar um pouquinho sobre a teoria desenvolvida por Isaac Newton, teoria da gravitação universal e também as órbitas dos satélites, né? Então vamos lá. Para nós pensarmos um pouco, ao abandonarmos um objeto, ele cai em relação ao solo. Por quê? Por que será que os objetos eles caem?
Porque os planetas não saem da órbita elíptica em torno do Sol. O que, o que é a aceleração da gravidade? E qual força atua sobre os corpos? Vamos pensar um pouquinho, vamos refletir um pouquinho. Qual força atua sobre os corpos, né? Aí depois vamos falar então sobre esse personagem, grande mestre da ciência, né? Principalmente da área da ciência da natureza. Existe uma metáfora também, né? Certa vez, havia uma escuridão no meio acadêmico, os cientistas não conseguiam descrever os fenômenos da natureza. Aí Deus disse: faça-se Newton, e tudo se iluminou, né? Ou seja, com o surgimento de Newton, ele contribuiu de maneira significativa para o desenvolvimento da ciência, tanto na área da matemática, com cálculo diferencial integral, como na área da física, como na área da teologia, economia, mas as áreas de maior destaque foi a matemática e a física, né? Então foi físico, astrônomo e matemático inglês. Seus trabalhos sobre a formulação das 3 leis do movimento levaram à lei da gravitação universal. A composição da luz branca conduziu à moderna física óptica. Na matemática, ele lançou os fundamentos do cálculo infinitesimal. Seguindo uma tentativa anterior, o físico britânico Henry Cavendish resolveu o problema do valor da constante da gravitação universal de forma indireta, realizando um experimento que leva justamente o seu nome, cujo objetivo original era pesar a Terra. O experimento de Cavendish, como é conhecido, usa um instrumento chamado de balança de torção, montada originalmente anos antes por John Michael. Aqui nós temos o experimento, né, a balança de torção, que depois a gente vai estar verificando. Obtido o valor da constante gravitacional, se torna possível então saber a massa da Terra e de outros corpos distantes, como a Lua e o Sol, e mesmo estimar a massa dos outros corpos no universo visível, e consequentemente saber as relações de uns com os outros e se prever o que poderá acontecer, através dos movimentos previstos, que é claro serão determinados pela força de atração de uns pelos outros. A fórmula matemática, né, para o cálculo da intensidade da força gravitacional é o produto da massa dos corpos, que nós estamos analisando essa interação, dividido pela distância que as separam elevado ao quadrado, vezes a constante gravitacional. E o valor, a força é uma grandeza vetorial, né? Grandezas vetoriais é um ente matemático que em um dado ele nos fornece 3 informações: módulo, direção e sentido. Ou seja, a força ela tem direção, né, horizontal, vertical, oblíquo, tem sentido, né, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, de baixo para cima, de cima para baixo, e tem intensidade, que é o seu valor numérico. E o valor da constante gravitacional vale 6,67 vezes 10 elevado a menos 11 newton vezes metro quadrado dividido por quilograma ao quadrado. Vamos então fazer alguns exercícios para nós entendermos melhor como se aplica a lei da gravitação universal. Olha só esse exemplo. A intensidade da força gravitacional com que a Terra atrai a Lua
é F, tá? Então, Terra e Lua. Se fosse duplicadas a massa da Terra e da Lua, ou seja, multiplicadas por 2, e se a distância que as separam fosse reduzida à metade, a nova força seria letra A, 16F, letra B, 8F, letra C, 4F, ou letra D, 2F, ou letra E, F. F seria a intensidade da força gravitacional entre a Terra e a Lua. Bem, se for, então nós temos aqui, ó, a massa da Terra. Deixa eu tentar fazer aqui um momento. Opa. Olha só, a massa da Terra, a massa da Terra olha só, a massa da Terra vale m, a massa da Lua vale mzinho, a distância de separação entre a Terra e a Lua vale d, chamei de d. Então, quando nós calculamos a intensidade da força gravitacional entre a Terra e a Lua, vai ser o produto da massa, né, da Terra e da Lua, dividido pela distância de separação elevado ao quadrado, vezes a constante gravitacional. Aí isso vai me dar o valor de F, tá? Então vamos prestar atenção nisso daqui. Então nós temos o valor da força gravitacional. E agora ele quer saber se nós duplicarmos os valores da massa da Terra, da massa da Lua, e a distância for reduzida à metade. Então, olha só, vou chamar de m', a massa da Terra, tá? M', a massa da Terra, m', a massa da Lua, e d', a distância de separação da Terra e da Lua, ok? E F' vai ser o valor da minha força que que eu irei calcular. Então, aplico aqui novamente, né, o valor da fórmula, então F é igual ao produto das massas dividido pela distância ao quadrado vezes a constante gravitacional. No lugar de m', agora eu vou colocar duas vezes m'ão. No lugar de m'linha, duas vezes m'ão. No lugar de m', eu vou colocar duas vezes mzinho. E no lugar de d', eu vou colocar d elevado ao quadrado. O que vai acontecer? Ó, multiplico 2 vezes 2, vai dar 4. E aqui, ó, 2, que está no denominador elevado ao quadrado, vai dar 4. Regra de divisão de fração. Conserva a primeira fração, multiplico pelo inverso da segunda. Então, aqui onde está d ao quadrado dividido por 4, o d ao quadrado permanece aqui no denominador, e esse 4 que está dividindo vai passar multiplicando, né? E observe que todo esse termo aqui, mzão, mzinho, faltou o g aqui, pessoal, dividido por d ao quadrado, vamos chegar então à conclusão que se eu aumento, duplico as massas da Terra e da Lua e a distância reduzo a metade, a nova força será
16 vezes maior, tá? Olha que coisa interessante. Então, se as massas dobrarem e a distância for reduzida à metade, o novo valor da força será 16 vezes maior. Vai ser 16 vezes mais intensa, tá? Ok? Se tiver alguma pergunta, pode mandar aí no chat, tá? Kaique, Joyce, tá bom? Depois, ó, questão 2, tá? A força de atração gravitacional entre dois corpos celestes é proporcional ao inverso do quadrado da distância entre os dois corpos. Assim, quando a distância entre um cometa e o Sol diminui na metade, a força de atração exercida pelo Sol sobre o cometa será o quê? Vamos lá, vamos resgatar aqui, ó. Olha só, presta atenção. A força gravitacional, né, é o produto das massas dividido pela distância elevado ao quadrado, dividido pela distância ao quadrado. Se a distância reduz a metade, né, em vez de d ser d sobre 2, substituo aqui na forma da gravitação, aí vai ficar d sobre 2 elevado ao quadrado, vai ficar d ao quadrado dividido por 4. O 4 que está dividindo vai passar multiplicando e a força terá um aumento, né? Terá um valor o valor de F será 4 vezes, né? F', né? Será 4 vezes a força original, tá? Então, vai ser multiplicado por 4. Então, esse vai ser o valor da nova força, tá? Vai ser 4 vezes maior. Questão 3. A lei da gravitação universal diz que, né? Olha lá, vamos resgatar aqui o que diz a lei, né, da gravitação universal. Mzão, Mzinho, dividido pela distância elevado ao quadrado, ok? Então, a lei da gravitação universal de Newton diz que os corpos se atraem na razão inversa da massa. Não é a razão inversa, pessoal. É a razão direta, tá? Os corpos se atraem na razão direta de suas massas. Então, aonde tiver inversa, né, a gente pode já... Isso aqui está errado, tá? Então, aqui também está errado. Então, os corpos se atraem na razão direta de suas massas e na razão inversa do quadrado de suas distâncias. Ó, muito bem. Aqui está dizendo os corpos se atraem na razão direta de suas massas e na razão inversa de suas distâncias. Não, né? É razão inversa do quadrado de suas distâncias. E depois aqui, ó, os corpos se atraem na razão direta do quadrado de suas massas na razão, não tem aqui, ó, faltou do quadrado de suas distâncias. Então, a resposta correta seria letra B, né? B de bola. Questão 4, né? O gráfico a seguir mostra que dois corpos atraem-se com força gravitacional que varia com a distância entre seus centros de massa. Calcule o valor de F assim assinalado no gráfico, né? Então, a gente tem aqui, ó, eu tenho 8 para 8 vezes 10 elevado a menos 7 newton para uma distância de 4 centímetros. Eu quero saber o valor de F quando a distância valer 9 centímetros, né? Então, só para nós não esquecermos, né? A força gravitacional é a constante gravitacional vezes o produto das massas dividido pela distância de separação elevado ao quadrado.
Observe então o que eu posso perceber, o que está se alterando aqui, a distância e consequentemente a força. Então, se eu fizer aqui, ó, constante gravitacional, massa dos corpos, né, vai ser igual a força F vezes, né, a distância de separação elevado ao quadrado, tá bom? Vamos... Olha só. Então, para a força 8 vezes 10 elevado a menos 7 newton, eu tenho uma distância de 4 centímetros, tá? Então, o produto da constante gravitacional vezes a massa igual a força vezes a distância elevado ao quadrado. Vamos calcular o valor desse termo. É o produto da força vezes a distância ao quadrado. A distância vale 4, né? E a força vale 8 vezes 10 elevado a menos 7. 4 elevado ao quadrado é 16. 16 vezes 8 vai dar 128 vezes 10 elevado a menos 7. 128 eu posso escrever assim, ó, né, em notação científica. Vai ficar 1,28 vezes 10 elevado ao quadrado. Aí, 10 elevado ao quadrado vezes 10 elevado a menos 7 vai dar 10 elevado a menos 5. Eu quero saber o valor dessa força para quando a distância for de 9 centímetros. Nós sabemos que a relação entre força e distância, elas são grandezas, a força varia pelo inverso do quadrado da distância, ok? Esse termo aqui nós conhecemos, né? A distância de' vale 9, né? E G vezes o produto das massas vale 1,28 vezes 10 elevado a menos 5, dividido aqui por 9 ao quadrado. 9 ao quadrado vai dar 81. 1,28 dividido por 81 vai dar 0,0158 vezes 10 elevado a menos 7, né? Para deixar em 10 elevado aqui eu tenho, tá 10 elevado a menos 5, né? Para fazer, que equivale a 1, corrigindo aqui, pessoal, vai ficar 1,58 vezes 10, a vírgula anda duas casas aqui, menos 7. Então, na realidade, a força, né? A força vai ser igual a 1,58 vezes 10 elevado a menos 7, tá? Então, se a gente voltar lá nesse gráfico aqui, ó, observem que aqui eu tenho 8, né? 8 vezes 10 elevado a menos 7, e aqui vai ser aproximadamente 1,6, né? Então, quando a distância passou de 4 para 9, a força, então, aqui a distância aumentou e a força diminuiu, né? E diminuiu bem, de 8 caiu para 1,6, né, aproximadamente, tá? Então, corrigindo aqui, né? Aqui é 10 elevado a menos 7. E aqui a gente pode desconsiderar. Ok? Então, essa aí, observe que as questões exigem um pouco de álgebra, um pouco de reflexão. Olha só a questão 5, um corpo de 6 kg, né? Uma coisa importante quando a gente está fazendo alguns exercícios de matemática, de física, de química, leia atentamente o enunciado, tá? Então, um corpo de 6 kg encontra-se a uma altura igual ao dobro do raio terrestre, né? Considerando que na superfície terrestre a aceleração da gravidade seja de 10 metros por segundo ao quadrado, o peso, né, o peso desse corpo na altura citada é de aproximadamente, para calcular o peso, a gente sabe que é o produto da massa vezes a aceleração da gravidade.
É, e esse peso é igual à nossa força gravitacional, né? Que é a constante gravitacional vezes o produto das massas dividido pela distância ao quadrado. Observe então que o G, né? O G vai ser igual à massa da Terra, a constante gravitacional terrestre dividido pela distância ao quadrado. E o valor da nova constante gravitacional, né? Para a nova distância, né? Aumentou, dobrou, né? O corpo está o dobro do raio terrestre. Na superfície, o peso é 60 newtons, né? Só pegar lá a massa, 6 quilogramas, multiplicar pela gravidade 10, que vai dar 60 newtons. Então vamos calcular quanto que é. Observe que quanto mais alto tiver o objeto, menor vai ser a gravidade, menor vai ser o campo gravitacional. E outro fator importante, quando também aumenta-se a altitude, o ar fica mais rarefeito. Por quê? Porque a gravidade a concentração do ar está mais na superfície, né? Mais no nível do mar, devido à maior intensidade do campo gravitacional. E de acordo que você aumenta a sua altitude, né? O ar fica mais rarefeito e também a gravidade fica menor, tá? Então, observe aqui, então, 2 vezes o d, ela vai ficar 4 vezes d ao quadrado. Então, observe que a gravidade, quando eu dobro a distância, reduzirá a 4 vezes, né? Então, o valor do novo peso corresponderá a 15 newtons. Será 4 vezes menor, né? Então, aumentou a altitude, campo gravitacional reduziu, e com isso daí a força-peso também sofre alteração, ok? Agora nós temos aqui a questão das órbitas de um satélite, tá? E depois eu vou mandar no grupo o link para a atividade online dessa semana para vocês fazerem, ok? Então, o próximo tópico a ser abordado de astronáutica a ser trabalhado são as órbitas de um satélite, tá? Órbitas de um satélite. Para iniciar o conteúdo, deve-se fazer o seguinte levantamento sobre os conhecimentos prévios dos alunos. Primeiro, o que são satélites, né? Qual a diferença entre um satélite natural e artificial? Qual é a função de um satélite? E onde encontram-se os satélites? Quem pode escrever aí no chat, né? O que entende por satélites, qual que é a diferença entre um satélite natural e um artificial? Qual a função de um satélite? Por que ele é tão importante? Nós tivemos aí, né, um problema sério entre o nosso presidente e o INPE, né, por conta dos dados oficiais fornecidos, né, pelo INPE sobre a questão das queimadas, né? Os satélites, eles têm esse papel de monitoramento, eles servem também para nós a respeito de fornecer informações sobre a questão climática, né? Então, vamos refletindo aí, ok? Então, vamos continuar aqui. A abordagem do conteúdo sobre a órbita tirado desse site aqui, ó, tá? Órbitas, então, um satélite pode permanecer na mesma órbita durante um longo período de tempo, já que a atração gravitacional da Terra vem equilibrar a força centrífuga, tá? Lembra lá da força centrífuga, pessoal? Ó, nós temos aqui força igual a massa vezes a aceleração centrífuga. Ah, mas o que é aceleração centrífuga, pessoal? É a velocidade ao quadrado, a velocidade orbital ao quadrado, dividido pela distância, né?
Então, essa força, né, centrífuga, ela é a que tende a fazer com que objetos que estão realizando movimentos circulares sejam ejetados. Mas, no caso do satélite, o que acontece? A força centrífuga se equilibra com a força gravitacional, tá? Elas se igualam, né? Mantendo a estabilidade e a permanência do satélite orbitando em torno do Sol. O planeta em torno do Sol e o satélite em torno da Terra. E no mesmo caso o satélite. Como os satélites estão em órbita fora da atmosfera, não existe resistência do ar. Por isso, de acordo com a lei da inércia, a velocidade do satélite é constante. Olha que informação interessante, né? A velocidade do satélite é constante, o que permite uma órbita estável em torno da Terra durante muitos anos. A atração, né, gravitacional diminui à medida que o afastamento da Terra, enquanto a força centrífuga aumenta à medida que a velocidade orbital aumenta. Então, quanto maior a velocidade orbital, maior a força centrífuga. Assim, um satélite numa órbita baixa, normalmente a cerca de 800 km da Terra, está exposto a uma imensa atração gravitacional e tende a avançar a uma velocidade considerável para gerar força centrífuga correspondente. Existe, por isso, uma ligação direta entre a distância à Terra e a velocidade orbital. A uma distância de 36 mil quilômetros, o tempo de percurso da órbita é de 24 horas, o que corresponde ao tempo de rotação da Terra. A que distância um satélite acima do Equador estará estacionário em relação à Terra? Órbita geoestacionária, né? As órbitas geoestacionárias, né, a 36 mil quilômetros do Equador, são as mais conhecidas para inúmeros satélites utilizados para vários tipos de telecomunicações, incluindo a televisão. Os sinais destes satélites podem ser enviados para todo o mundo. As telecomunicações precisam ver o satélite a todo momento e, por isso, este deve permanecer estacionário nas mesmas posições relativas à superfície terrestre. Então, observe aqui que nós temos o planeta Terra, nós temos uma distância aqui de 35.900 km. Aqui nós temos na longitude, né, 0 graus, nós temos o satélite Meteosat da Agência Espacial Europeia. A 94 graus oeste, nós temos o INSAT, que é da Índia. A 140 graus oeste, o GMS do Japão. Nós temos o GOES a 131 graus leste dos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem dois satélites, né, que servem para ajudar a fazer previsão do tempo, informações na área de telecomunicações. Um satélite estacionário é vantajoso para detecção remota, porque observa a Terra sempre da mesma perspectiva, o que significa que pode registrar a mesma imagem em breves intervalos. Isto é particularmente útil para a observação das condições meteorológicas. Uma das desvantagens das órbitas geoestacionárias é a grande distância em relação à Terra, que reduz a resolução espacial que se pode obter. Existem vários satélites meteorológicos uniformemente distribuídos em órbitas geoestacionárias à volta do mundo para fornecer uma visão global. Órbitas solares síncronas, né? Muitos satélites estão equipados, né, com sistemas de sensores passivos que dependem da iluminação solar. Por isso, os satélites encontram-se em órbita à volta da Terra. À medida que medem a reflexão da luz solar da Terra, suas órbitas têm de ser ajustadas ao ritmo do dia e da noite. É importante poder comparar imagens registradas durante um período de tempo prolongado. Para poderem ser comparadas, as condições de luz devem ser idênticas. Os registros devem ser efetuados à mesma hora e local do dia para que a altura do Sol acima do horizonte seja a mesma, e o plano da órbita do satélite deve permanecer um ângulo constante em relação à luz do Sol. Estes pré-requisitos
podem ser atingidos colocando o satélite numa órbita polar. À medida que o satélite gira em torno de sua órbita, a Terra gira sobre o seu eixo. Sempre que o satélite faz uma rotação completa, uma nova faixa da Terra é digitalizada e após um certo número de rotações, toda a superfície da Terra estará adquirida. Alguns satélites digitalizam uma vasta faixa de cada vez e assim cobrem a Terra inteira em poucas rotações. Por sua vez, os satélites de alta resolução, que digitalizam apenas uma faixa estreita, demoram vários dias até completar a cobertura da Terra. Então agora eu vou passar um vídeo para vocês, tá? Deixa eu encerrar aqui a apresentação, descartar aqui, vamos. Observar o céu noturno é um hábito compartilhado pela nossa espécie. Em diversos momentos da nossa vida, nós provavelmente vamos olhar para o céu noturno e ver algo de interessante. Talvez vai ser a lua num dia especialmente bonito, ou uma constelação que conhecemos. Compartilhamos esse hábito com os nossos antepassados. Hoje em dia, devido à poluição luminosa, nós precisamos nos afastar dos grandes centros urbanos para conseguir ver a beleza do céu noturno. Mas no passado era diferente. Civilizações surgiram, prosperaram e voltaram a sumir. Tudo isso sobre a glória do céu noturno completo, com os seus milhares de pontos brilhantes. E vários dos indivíduos vivendo nessas civilizações dedicaram boa parte das suas vidas a observar e notar padrões de coisas que aconteciam no céu noturno. E de certa forma, foi esse o princípio da astronomia. A curiosidade pelo que acontece no céu. Nós vamos aqui nos focar em seguir a linha do tempo que começa nas ideias da Grécia Antiga. Primeiro porque temos muitos relatos escritos daquela época, e segundo porque as ideias da Grécia foram influentes na Europa de Newton, Kepler e outros astrônomos não menos importantes. Mas a Grécia não foi o único lugar onde a astronomia antiga se desenvolveu. Muito foi feito em todo o mundo, desde os precisos calendários feitos pelas civilizações que habitaram as Américas, como as observações de astrônomos na China e Oriente Médio. Então vamos voltar às observações do céu. De mais imediato nós temos o Sol, que brilha durante o dia percorrendo o céu de leste a oeste. E durante diferentes épocas do ano, o Sol vem a ficar mais ou menos tempo no céu. E por conta disso, o ano passa a ser dividido em 4 estações. O ano dividido em estações é essencial para qualquer grupo humano sedentário. Isso é, que desenvolveu a agricultura. E dividir a passagem do tempo através dos padrões por trás do movimento do Sol é uma ideia que parece ter ocorrido aos nossos ancestrais mais remotos. E é a base por trás dos calendários solares. O segundo aspecto mais notável do céu noturno é provavelmente a Lua. Ela aparece durante as noites, iluminando um pouco da noite com a luz que ela reflete do Sol, só que ela é bem menor e menos dramática. A Lua também apresenta seus padrões no céu noturno. Em algumas noites ela está cheia, brilhando completamente. Depois de alguns dias ela começa a escurecer em partes, até termos a meia-lua, a lua minguante e noite sem lua. A partir daí, ela volta a se iluminar até retornar à glória da lua cheia novamente. A lua também pode ser usada como uma boa medida de passagem do tempo. Os ciclos lunares demoram 28 dias, 7 dias para cada fase, e é dali que temos os 7 dias da semana.
O calendário moderno é um misto de calendário solar e lunar, e por isso nós temos algumas coisas confusas como anos bissextos e similares. Além da Lua, o céu noturno apresenta pontos brilhantes, que nós chamamos de estrelas. Muitas civilizações notaram que alguns desses pontos se moviam, enquanto outros ficavam parados e pareciam eternos em sua posição. Os pontos que se movem receberam um nome especial, planetas, que significa aquele que viaja. Com os planetas se movendo e o resto das estrelas, o conjunto de constelações no céu noturno parecia eterno. Mas esse não era exatamente o caso. Às vezes mudanças repentinas aconteciam nos céus, e uma das mais frequentes era o aparecimento de cometas. Cometa significa algo como estrela cabeluda, porque apareciam no céu noturno de forma inesperada, deixando um rastro brilhante atrás de si, a cauda ou cabelo do cometa. Um desses cometas apareceu nos céus noturnos em 164 antes da Era Comum, e possivelmente foi observado por um homem grego chamado Ptolomeu. Nessa época, Ptolomeu já era um homem de idade, e tinha feito diversas contribuições intelectuais tentando explicar o céu noturno e o movimento da Lua e do Sol. Para Ptolomeu, a Terra era o centro do universo, e o mundo terrestre seguia suas próprias regras, distintas do céu. A abóbada celeste era fixa e eterna, enquanto os planetas, o Sol e a Lua percorriam círculos perfeitos em torno da Terra. Nós éramos o centro do universo, e todos os astros ao nosso redor eram eternos. O problema é que Ptolomeu, por razões filosóficas, acreditava que o único movimento que os planetas poderiam fazer era um círculo perfeito ao redor da Terra. Mas vários fenômenos no céu noturno, como o fato que durante certos períodos do ano alguns planetas parecem mudar a direção do seu movimento, colocavam isso em dúvida. Eles realizavam o que é chamado de movimento retrógrado, que não pode ser explicado caso esses planetas se movam em círculos perfeitos. A solução de Ptolomeu é conceitualmente simples. É só adicionar mais círculos. Agora, os planetas percorrem círculos perfeitos centrados em torno de um círculo principal ao redor da Terra. Em 1531, o mesmo cometa avistado por Ptolomeu retornou à Terra mais uma vez, exibindo toda a sua glória nos céus do mundo, e em particular na Europa, onde um outro pensador e astrônomo já nos seus 60 anos de idade provavelmente viu ele cruzar os céus. Esse homem era Nicolau Copérnico, e ele representa o começo do fim das ideias da Terra como o centro do universo. Não entendam errado, Copérnico não foi o primeiro a propor que Ptolomeu estivesse errado, mas foi o primeiro a ser influente o suficiente para tornar essa ideia famosa. Copérnico provavelmente não imaginava que o cometa que ele avistou nos céus também tinha sido visto por Ptolomeu, milênios atrás, até porque cometas eram atribuídos a fenômenos atmosféricos nesse período. O modelo celeste do Ptolomeu colocava os céus como imutáveis e perfeitos. Qualquer coisa que aparecesse de nova devia ser um fenômeno da atmosfera e não da abóbada celeste. E até então, o modelo celeste de Ptolomeu ainda era o aceito na Europa. Em parte porque o Império Romano era mais interessado em ciência aplicada e depois porque a Igreja Católica, com todo o poder que ela tinha na Idade Média, manteve o modelo do Ptolomeu como uma espécie de dogma. E discordar poderia resultar em você ser julgado como um herege e possivelmente a morte. De toda forma, 12 anos depois da passagem do cometa e 1 ano após a sua morte, o livro do Copérnico, intitulado Sobre a Revolução das Esferas Celestes, foi publicado. Nele, o Copérnico propôs um modelo de sistema solar que tira a Terra do centro. O movimento dos planetas ainda são esferas perfeitas, com o Sol sendo o centro do sistema solar, mas não o centro do movimento dos planetas. A Terra era rebaixada a outro planeta, como Marte, Mercúrio e Vênus. A principal vantagem disso era explicar um movimento retrógrado de planetas como Mercúrio, que tem uma órbita menor que a da Terra e, portanto, se move mais rápido. Então Mercúrio, por vezes, ultrapassa a Terra, e temos a impressão de que ele volta no céu noturno. Apesar da pressão da Igreja Católica contra as ideias de Copérnico, vários defensores surgiram entre os pensadores da época. Entre eles estavam nomes que hoje são lembrados pela ciência, como Galileu Galilei e Giordano Bruno. Galileu foi condenado à prisão domiciliar por ensinar a doutrina copernicana, e Giordano Bruno foi condenado por heresia e queimado vivo em praça pública. Giordano, inclusive, tinha uma ideia bastante moderna de cosmologia. Ele acreditava num universo infinito, cheio de corpos celestes, alguns que emitem a sua própria luz e explicavam as estrelas no céu, e outros como a Terra, que recebem a luz das estrelas. Giordano tirava a Terra completamente do centro do universo, e até mesmo o Sol era apenas uma entre várias estrelas. Galileu, por sua vez, fez diversas contribuições para a astronomia observacional, sendo um dos primeiros astrônomos equipados com uma nova tecnologia da época, a luneta. Duas das suas observações eram especialmente problemáticas para as ideias da época, de que o céu era eterno, perfeito e imutável. A primeira observação interessante foi um cuidadoso estudo da superfície da Lua, que ele esboçou perfeitamente em desenhos. As suas observações indicavam sombras coerentes com relevos, crateras e montanhas lunares. E hoje nós sabemos que a Lua é de fato cheia de crateras,
Mas naquela época se imaginava que todos os corpos celestes eram perfeitas esferas, e apenas na Terra se encontravam imperfeições. A segunda observação que desafiou as ideias sobre o cosmos perfeito e imutável da época foram as observações que Galileu fez de Júpiter, também utilizando o telescópio. Ele notou que com certa periodicidade, alguns pontinhos brilhantes surgiam e desapareciam por trás de Júpiter. Não demorou muito para Galileu entender. Júpiter também tinha luas. Isso desafia a crença da época de que apenas a Terra tinha uma companheira celeste. Como vocês podem perceber, as pessoas da época tinham um certo problema com a Terra não ser o centro de tudo. E não só isso. Júpiter tinha mais luas do que a Terra. E a possibilidade de Júpiter ser mais importante do que a Terra deveria parecer ultrajante numa sociedade que se via como o centro do universo. O cometa avistado por Copérnico e Ptolomeu retornaria à Terra em 1607, 2 anos após um dos livros mais importantes da história da ciência ser publicado. Astronomia Nova, do Johannes Kepler, um astrônomo matemático. Nessa época, as ideias do heliocentrismo, a ideia de que o Sol era o centro do sistema solar e os planetas tinham órbitas perfeitamente circulares, ganhavam cada vez mais espaço, especialmente entre os pensadores da época. Mas os modelos heliocêntricos até então tinham um problema sutil, por mais que eles dessem uma explicação decente para o movimento dos planetas como vistos da Terra. Mas nenhum dos modelos de Copérnico ou dos seus sucessores tinham precisão matemática. Eles apenas davam uma boa ideia. Os planetas mais ao centro se movem mais rápido e por vezes ultrapassam a Terra, causando a aparência de se moverem para trás no céu noturno. Só que nenhum modelo dava uma previsão boa da forma da curva que esse fenômeno apresentava no céu, ou um jeito preciso de calcular a posição dos planetas no futuro. E esse foi o objetivo que Kepler decidiu perseguir: encontrar leis precisas por trás dos movimentos planetários. Essa não foi uma busca fácil para o Kepler. Ele trabalhou por décadas no problema, recorrendo aos dados do Tycho Brahe, que tinha feito as medidas mais precisas dos movimentos planetários na época. Kepler era um homem de números, e não aceitaria um modelo do sistema solar que não fosse coerente com as medidas precisas que o Tycho havia feito. E o trabalho dele culminou em Astronomia Nova, que apresentava as 3 leis de Kepler para o movimento planetário. Elas são extremamente importantes para o que está por vir, então eu vou explicar elas detalhadamente. A primeira lei de Kepler diz que os planetas do sistema solar percorrem órbitas elípticas com o Sol em um dos seus focos. Certo, para entender a primeira lei de Kepler, primeiro temos que entender o que é uma elipse. Vamos começar tentando desenhar um círculo. Nós escolhemos um ponto inicial para ser o centro dele. Por definição, um círculo em torno desse centro é o conjunto de todos os outros pontos com a mesma distância em relação ao centro. A distância do ponto central para os outros pontos é o raio do círculo. No caso de uma elipse, ao invés de um ponto inicial, nós temos 2 pontos iniciais chamados de focos. Você pode fazer uma elipse colocando uma corda nos 2 pontos. Com um lápis dentro dessa corda, você afasta a ponta dele e começa a desenhar. Em alguns pontos o lápis vai estar perto de um dos focos, mas nos outros ele estará longe. O que importa é que a soma da distância de cada um dos lados da corda é sempre igual, independente de onde a ponta do lápis esteja. Isso é, todos os pontos têm a mesma soma de distâncias entre o primeiro foco e o segundo foco. Agora veja o que acontece se você pegar os 2 focos de uma elipse e aproximar eles cada vez mais, até um estar exatamente em cima do outro. Nós temos um círculo, e quanto mais longe nós deixarmos os 2 focos, mais espichada a elipse fica. De maneira técnica, podemos dizer que uma elipse mais espichada é uma elipse mais excêntrica. Essa é a palavra certa. O ponto do meio entre os 2 focos é o centro da elipse, e a maior distância do centro a outro ponto da elipse é o semi-eixo maior, que nos dá uma indicação do tamanho da elipse. Então, finalmente, nós podemos voltar para a primeira lei de Kepler. Ela diz que os planetas, sem exceção, percorrem uma elipse, e não um círculo. E um dos focos dessa elipse é o próprio Sol. Apesar disso, as órbitas dos planetas são pouco excêntricas, isso é, elas são bastante próximas de um círculo, mas não são perfeitamente um círculo. A ideia de órbitas elípticas resolve a diferença numérica das medidas do Tycho Brahe com o movimento proposto dos planetas pelo modelo heliocêntrico. Mas Kepler não parou aqui. A segunda lei de Kepler diz que se traçarmos uma reta entre o Sol e um planeta, essa reta varre áreas iguais em tempos iguais. E o que isso quer dizer? Bom, como o planeta percorre uma elipse com o Sol um dos focos, em momentos diferentes da sua órbita, o planeta está em distâncias diferentes. Mas se imaginarmos uma linha ligando a Terra ao Sol, depois de 30 dias passados, essa linha vai ter varrido a mesma área. Não importa onde da nossa órbita nós tenhamos começado a medir. Se tivéssemos começado no ponto da órbita em que estamos na menor distância do Sol, o comprimento da linha seria menor, mas a velocidade de movimento do planeta seria maior. Então em 30 dias teríamos percorrido uma certa área.
Agora, se repetirmos a medida começando do ponto mais distante da nossa órbita, a velocidade do planeta é menor porque ele está mais distante, mas o tamanho da linha é maior, e dessa forma, a área varrida por essa linha seria a mesma do caso anterior. E por fim, a terceira lei de Kepler diz que o quadrado do período da órbita é proporcional ao cubo do maior eixo da elipse. Essa pode parecer a mais estranha, mas a terceira lei de Kepler é uma relação matemática que associa o tamanho da órbita de um planeta com o período dela de uma forma precisa. O período da órbita é o tempo que o planeta demora para percorrer ela. No caso da Terra, percorrer a nossa órbita, ou seja, dar uma volta no Sol, demora 1 ano. Já Mercúrio percorre sua órbita em apenas 88 dias. A terceira lei de Kepler dá a seguinte fórmula matemática. Pegue o período da órbita e eleve ao quadrado. E depois divida esse valor pelo cubo do maior eixo da elipse. O resultado desse valor é constante e não depende do planeta. Ou seja, a razão desses valores é a mesma para a órbita da Terra, de Júpiter, de Mercúrio e de todos os asteroides do Sistema Solar. Outro jeito de ler essa fórmula é o seguinte. O período da órbita ao quadrado é igual a uma constante vezes o cubo do semi-eixo maior. Dessa forma, se a distância entre a órbita e o centro da elipse dobrar, o período orbital vai aumentar em 2,87 vezes. E o que eu quero reforçar aqui não é como essa conta é feita, mas a grande diferença entre as leis propostas por Kepler dos outros modelos do Sistema Solar. Com apenas 3 leis simples, Kepler nos deu um jeito de fazer contas e previsões sobre planetas e corpos celestes orbitando o Sol. O modelo dele é simples e matematicamente preciso ao mesmo tempo, o que era basicamente inédito na astronomia até aquele ponto. Mas espera aí, o que é isso no céu? É o mesmo cometa que nós vimos passar outras vezes no céu. E ele está passando novamente, e não é por acaso. Esse mesmo cometa, visto por Ptolomeu, Copérnico e Kepler, retornaria em 1682, 5 anos antes de um dos livros mais importantes da história da física, o Principia de Newton, onde ele expõe as suas 3 leis do movimento e a famosa teoria da gravitação universal. A principal ideia por trás da teoria da gravitação de Newton é possivelmente a ideia mais importante de toda a física. E para entendermos isso, nós temos que entender os 2 grandes problemas sobre o qual Newton refletia no século XVII. O primeiro problema era um problema de astronomia. Deduzir as leis de Kepler utilizando princípios matemáticos mais simples, ou, de outra forma, explicar por que os planetas se movem como eles se movem. Uma pergunta relativa ao mundo dos céus, inalcançável e sem nenhuma aplicação, além de calendários mais precisos, possivelmente. O segundo era um problema mais prático, que era a questão de trajetórias balísticas e movimentos de corpos no geral. Isso é, qual é o trajeto que uma bala de canhão faz depois de disparada? Por que objetos jogados para o alto caem? O que acontece quando 2 pedras batem uma na outra? Como os corpos que nós convivemos no dia a dia ganham e trocam velocidades? Esse problema era plenamente mundano e tinha aplicações diretas no nosso mundo. Newton já estava muito próximo de resolver o segundo problema. Falamos sobre suas leis no capítulo anterior desse curso e como elas explicam o movimento dos corpos usando força e aceleração. Em geral, a força aplicada em um corpo é igual à massa do corpo vezes a sua aceleração. Essa é a famosa relação F igual a ma. E como vimos no capítulo anterior sobre movimento, se nós sabemos a aceleração de um corpo, nós sabemos como ele se move. Então, as leis de Newton nos dão a seguinte informação. Se sabemos a força que atua num corpo, sabemos como esse corpo se move. Para resolver os problemas de movimento dos planetas, tudo que Newton precisava era descobrir qual era a força que movia os planetas. E tudo que o Newton precisava para entender por que objetos caem e saber calcular a trajetória de uma bala era saber qual era a força que puxava os objetos para baixo aqui na Terra. A grande realização de Newton foi a seguinte. Esses 2 problemas eram um só. Essas 2 forças eram a mesma força. Isso é, a força que atrai a bala de um canhão para o chão ou faz uma maçã cair de uma árvore é a mesma força que faz os planetas orbitarem o Sol. A força da gravidade. De outra forma, matéria atrai matéria. A matéria numa bala de canhão é atraída pela matéria da Terra. E de acordo com a terceira lei de Newton, a bala de canhão atrai a Terra com a mesma força que ela é atraída pela Terra. Mas já que a bala tem bem menos massa do que a Terra, é a bala que acaba se movendo de uma forma mais notável. Da mesma forma, a imensa massa do Sol atrai todos os planetas ao seu redor, mas esses planetas estão se movendo em altíssima velocidade. Então, ao invés de simplesmente caírem para o Sol como uma maçã cai de uma árvore, eles se movem para o lado mais rápido do que eles caem para o Sol. Dessa forma, eles estão eternamente caindo no Sol. E isso que é uma órbita, é cair eternamente. E é por isso que astronautas não sentem o seu peso. Ao contrário do que muitas pessoas imaginam, existe gravidade na estação espacial.
Mas os astronautas estão caindo 100% do tempo. Eles só nunca param num chão para sentir o peso deles. Nem você sente a gravidade, para ser preciso. O seu peso é a reação do chão que te impede de cair para o centro do planeta. O que você sente é a força que o solo faz para te segurar. Esse é realmente o tipo de questão que te faz parar para pensar no sentido da vida. Ok, então essas são as ideias iniciais por trás da gravidade. Uma explicação para como as coisas caem e como os planetas se movem. Mas antes de entrarmos nos detalhes, eu quero tentar passar a ideia do quão monumental isso foi para a física. A ideia da gravitação universal marca uma mudança drástica de paradigma que nunca mais saiu da ciência. As leis que governam o cosmos são as mesmas leis que governam as coisas aqui na Terra. Estudar os céus ou estudar as coisas ao nosso redor é estudar o mesmo universo, obedecendo às mesmas regras e padrões, apenas em situações diferentes. As leis da física que mantêm o seu corpo funcionando são as mesmas leis que formaram esse planeta, o nosso sistema solar e todo o resto do universo como conhecemos. Essa mentalidade rompe com as ideias clássicas de um mundo terrestre imperfeito, cercado pela abóbada celeste perfeita. Com Newton nós começamos a entender que somos apenas parte de um todo, que nós chamamos de universo. Deixem essa ficha cair por alguns segundos. Ok, então agora entendida a magnitude da ideia de Newton, vamos entender ela e as coisas que ela explica. Como já vimos, tudo o que precisamos para descrever como objetos se movem é a força aplicada sobre eles. E a lei da gravitação universal de Newton é simplesmente a expressão para a força da gravidade. A força da gravidade é a massa dos corpos multiplicadas, vezes uma constante, dividido pela distância deles ao quadrado. A constante que multiplica a fórmula da força é chamada constante da gravitação universal, denotada frequentemente como um G maiúsculo. As massas dos corpos são escritas como M minúsculo e M maiúsculo. O M maiúsculo em geral fica para a massa maior, o que faz bastante sentido se você parar para pensar. E isso tudo dividido pela distância dos centros de massa ao quadrado, indicando que quanto mais longe os dois corpos estão, mais fraca é a atração da gravidade. E essa força fica mais fraca com o quadrado da distância. Isso significa que se a distância entre os dois corpos dobra, a força da gravidade fica 4 vezes mais fraca. Se a distância triplica, a força fica 9 vezes mais fraca. Essa relação é chamada de inverso do quadrado e aparece bastante na física. Força elétrica e intensidade de onda sonora seguem a mesma relação de inverso do quadrado da distância. Agora, sabendo a expressão para a força da gravidade, podemos obter alguns resultados simples. O caso mais simples é de um objeto caindo na superfície da Terra, como por exemplo, uma maçã caindo de uma árvore. Então a pergunta é, qual é a aceleração causada pela força da gravidade sobre uma maçã? Temos que a força atuando sobre ela é a massa da maçã vezes a massa da Terra, vezes a constante de gravitação, dividido pela distância até o centro da Terra ao quadrado. Como a Terra é enorme, nós podemos assumir que a distância até o centro dela é basicamente constante. 10 ou 20 metros de diferença não são nada comparados aos 6.400 quilômetros de raio da Terra. Por outro lado, essa força tem que ser igual à massa vezes a aceleração da maçã. Isso é, massa da maçã vezes a aceleração igual a constante da gravitação universal vezes a massa da maçã vezes a massa da Terra dividido pelo raio da Terra ao quadrado. A massa da maçã aparece multiplicando os dois lados da igualdade. Podemos dividir eles por essa massa para isolar a aceleração sobre a maçã. Ou seja, a aceleração que a Terra exerce sobre a maçã é a constante da gravidade vezes a massa da Terra dividido pelo raio da Terra ao quadrado. E fazendo as contas, o resultado é em torno de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Vocês devem estar acostumados com esse valor. Mas note que isso é constante e nenhuma dessas quantidades depende da massa da maçã ou do objeto sendo atraído para a Terra. Ou seja, a aceleração na superfície da Terra é igual para todos os corpos. Exceto pela resistência do ar, um martelo e uma pena cairiam com a mesma aceleração em direção ao chão. Inclusive, esse experimento foi feito na Lua e é um dos vídeos mais legais que eu já vi. Então a força que a gravidade exerce na superfície da Terra é a massa de um corpo vezes essa aceleração de 9,8 metros por segundo ao quadrado, denotada com um G minúsculo. E essa força é chamada de força-peso. Por exemplo, a força-peso sobre um ser humano de 70 kg é de 70 kg vezes 9,8 metros por segundo ao quadrado, que é aproximadamente 700 kg/metro por segundo ao quadrado, ou 700 newtons. Ou seja, fazendo as contas, a aceleração da maçã é 9,8 metros por segundo ao quadrado. A velocidade dela depois de ter caído por algum tempo é a sua aceleração vezes esse tempo, ou na forma matemática, V igual a AT. E a distância que a maçã caiu depois de certo tempo
é a área debaixo da reta dada por V igual a t. Se você lembra um pouco do ensino médio, isso vai ser a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2, ou V igual a at ao quadrado sobre 2. E esse é um caso de movimento uniformemente variado, porque a aceleração é constante. Os exemplos acima focam apenas na intensidade da força gravitacional. Ela parece ser constante na superfície da Terra porque a altura dos objetos não varia muito em relação ao tamanho do planeta. Já em grandes escalas, a intensidade da força cai com o quadrado da distância. Isso é, se objetos se afastam por 2 vezes a sua distância original, a força da gravidade fica 4 vezes mais fraca. Mas como é explicado no episódio sobre leis de Newton, forças são vetoriais. E isso quer dizer que elas não têm apenas uma intensidade, elas também têm uma direção e um sentido. No caso da gravidade, é bastante imediato. Matéria atrai matéria. Se temos 2 corpos celestes como a Terra e a Lua, nós sabemos que a gravidade da Terra sobre a Lua puxa a Lua em direção à Terra. E por sua vez, a gravidade da Lua sobre a Terra puxa a Terra em direção à Lua. Com o sentido da força apontando de um corpo para o outro. É tipo uma versão universal de um cabo de guerra. Certo, mas se esses 2 corpos celestes estão se atraindo o tempo todo, por que a Lua não cai em direção à Terra? Responder essa pergunta é mais fácil quando nós juntamos a lei da gravitação universal com um outro conceito essencial na física, a energia. Gravidade é uma força, e uma força movendo um corpo gera trabalho. Por outro lado, energia pode ser definida como a capacidade de gerar trabalho. Então, como a gravidade pode gerar trabalho, nós podemos usar isso para definir energia potencial gravitacional, que é a capacidade que a força da gravidade tem em gerar trabalho. Vamos voltar ao exemplo da maçã. Antes de ela cair, a maçã está a vários metros do chão, sendo segurada por um galho, por exemplo. Nesse momento, a maçã está cheia de energia potencial gravitacional, que nesse caso é a capacidade de cair. No caso da maçã, ela está parada, então a energia cinética inicial é nula, ou seja, a maçã não tem movimento. Quando a maçã se desprende e começa a cair, ela começa a acelerar. Essa aceleração é devido à força da gravidade realizar trabalho e acelerar a maçã. Ou de outra forma, a gravidade está realizando o seu potencial. Isso é, a altura está sendo trocada por velocidade em direção ao chão. Pensando em energia potencial gravitacional está se transformando em energia cinética. E no instante antes de bater no chão, a energia cinética final da maçã vai ser igual a quanta energia potencial gravitacional ela perdeu ao cair, respeitando o princípio de conservação da energia. Tanto é que é possível calcular a velocidade final da maçã usando somente energia. Então agora nós estamos equipados para responder a pergunta por que a Lua não cai na Terra? E por que a Terra não cai no Sol? A resposta, porque não temos só a gravidade em jogo nesses casos. A Lua nunca esteve parada como uma maçã para cair em linha reta. Pelo contrário, ela está se movendo rapidamente. E a partir de uma certa velocidade, ou melhor, uma certa energia cinética, um objeto não vai mais tocar no chão do outro planeta, e ele vai entrar no que nós chamamos de órbita, que é uma queda eterna. O que está acontecendo na Lua é o seguinte: a Lua tem uma energia cinética alta, mas a gravidade ainda faz efeito e puxa a Lua para mais perto da Terra. Isso é, realiza trabalho sobre a Lua, alterando a energia potencial gravitacional. Só que essa energia potencial gravitacional se transforma em ainda mais energia cinética para a Lua. E como a Lua agora está se movendo ainda mais rápido, ela tende a se afastar da Terra. Mas para se afastar da Terra, é preciso realizar trabalho contra a força da gravidade. E isso gasta sua energia cinética e, novamente, aumenta a energia potencial gravitacional. Com essa mudança, a Lua tende a voltar a se aproximar da Terra. E dessa forma, o ciclo começa a se repetir. E é isso que determina todas as órbitas de todos os planetas de todos os corpos celestes. O delicado balanço entre a energia potencial gravitacional e a energia cinética desse corpo. E quando nós fazemos as contas certinho, nós vamos descobrir que só existem 2 tipos possíveis de órbita. A primeira é a órbita fechada, como a da Lua, que tem energia cinética suficiente para não colidir com a Terra, mas não o suficiente para escapar do seu campo gravitacional. E o outro caso é quando a energia cinética é tão alta que o corpo consegue escapar da gravidade da Terra. É como um cometa qualquer vindo do espaço distante, passando próximo ao nosso planeta, tendo sua trajetória desviada e em seguida retornando ao espaço distante sem ficar preso pela gravidade da Terra. Algumas das contas envolvendo gravidade são relativamente simples. Na superfície da Terra, a distância entre corpos não varia de forma significativa e podemos ignorar o fato de que a maçã também atrai a Terra gravitacionalmente, porque essa atração é muito pequena em relação à massa da Terra. Por outro lado, explicar órbitas e movimentos dos planetas usando as leis de Newton e gravitação universal é uma tarefa bem mais complicada.
Tão complicada que Newton acabou meio que desenvolvendo uma nova área da matemática especificamente para resolver as contas que a própria teoria dele gerava. Newton é um dos pais do cálculo diferencial integral, uma teoria matemática extremamente poderosa ensinada a todos os alunos que optam por cursos de exatas hoje em dia. Mas resolver essas contas é totalmente possível, como primeiro demonstrado por Edmund Halley. Ele teve um papel muito importante na vida de Newton. Foi ele quem incentivou Newton a compilar suas ideias e publicar o livro que continha as leis de Newton e a gravitação universal, Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. O Principia, como ele é chamado na tradução original, é um dos livros mais importantes da história da física, e foi publicado 5 anos após a passagem de um cometa no céu noturno. Halley estava particularmente interessado em estudar esses fenômenos e coletou os dados das observações das últimas 3 passagens de um cometa, que ele acreditava serem todos o mesmo cometa. E com as ferramentas matemáticas de Newton, junto com as 3 leis e a gravitação universal, Halley mostrou que de fato os cometas observados em 1531 por Copérnico, 1607 por Kepler e 1682 por ele e por Newton eram de fato o mesmo cometa. E mais, eles tinham uma órbita fechada em torno do Sol, passando próximo da Terra a cada 75 anos. Hoje nós conhecemos esse cometa como o Cometa Halley. O resultado do Halley era uma prova extraordinária do poder que as teorias de Newton tinham em prever o movimento dos corpos celestes. E não seria a última. Nos séculos seguintes, inúmeros físicos utilizaram as ideias de Newton para estudar tanto o sistema solar quanto os planetas e outros objetos orbitando o Sol, e até mesmo o movimento dos corpos mundanos aqui na Terra. Até mesmo aparentes erros na teoria de Newton se mostraram acertos extraordinários. Por exemplo, a órbita do planeta Urano, observado pela primeira vez em 1781, que não estava de acordo com o previsto pela física newtoniana. Uma das possibilidades era de que Newton estava errado, e a outra era que essa diferença na órbita era uma perturbação causada por um 8º planeta no sistema solar, mais distante do que Urano. E não muito tempo depois, esse 8º planeta do sistema solar foi descoberto, exatamente como previsto pela física newtoniana, e nós chamamos ele de Netuno. Newton é possivelmente o maior físico de todos os tempos, e o Principia representa uma revolução no jeito que nós pensamos em física. E mesmo alguém do calibre de Newton entendeu a principal verdade por trás da ciência. Se eu vi mais longe, foi por estar sobre o ombro de gigantes. E o que ele diz por isso é que ciência é fundamentalmente colaborativa. Até o nosso entendimento atual da física newtoniana é resultado do trabalho e desenvolvimentos feitos por diversos cientistas e pesquisadores do mundo todo. Cada um deles se baseando no trabalho de outros que vieram antes deles. Colaboração é o único caminho certo para o avanço do conhecimento humano. E isso conclui o capítulo sobre gravitação universal e as leis de Newton no céu. Esse curso está decolando muito rápido. Muito bem, estimados alunos. Nós vamos encerrando a nossa aula, né? Eu já compartilhei o formulário, né, para vocês estarem realizando, e a gente encontra até na nossa próxima aula. Um grande abraço, boa semana, bons estudos.